Se nós olharmos para o período do século XVIII, nas fronteiras da América nós vamos perceber que havia um tema recorrente durante o grande despertar das pregações daquele tempo. Era uma ênfase dualística de um lado. A mensagem dos pregadores era que o homem era muito, muito mal, muito mal. E que Deus estava muito, muito, muito irado. Em outras palavras, havia uma ênfase na pecaminosidade do homem e na ira de Deus, que a maioria diria que é uma teologia do terror que dominou aquele período. No século XIX, vemos uma reação dramática contra essa ênfase na pregação. Agora a mensagem era: o homem não é tão mal assim e Deus não é tão irado. Então a ênfase caiu para sobre o amor de Deus e na bondade do homem. No começo do século XX, houve uma resposta a essa reação. No continente da velha teologia, que ficou conhecido como teologia da crise, e foi chamada assim porque pegou emprestado o termo grego krisis, que quer dizer julgamento. E esses teólogos disseram: se nós vamos levar a sério o retrato bíblico de Deus, temos que levar a sério o que a Bíblia diz a respeito da ira de Deus. Haviam extremistas nesse grupo afirmando que o que nós vemos na Escritura, particularmente no Antigo Testamento, é a expressão de algo que é irracional. Something that is irrational No caráter do próprio Deus. Em outras palavras, eles disseram: sim, nós enxergamos inevitavelmente as manifestações da ira de Deus nas páginas do Antigo Testamento. Mas essa ira não é bem a manifestação da justiça divina ou da sua santidade, mas sim uma manifestação com defeituosa do caráter de Deus. Acredite ou não, eu já li teólogos que falam sobre o lado escuro de Yahvé, dizendo que há em Deus o elemento demoníaco. E esse aspecto demoníaco de Deus se mostra em repentinas, não provocadas, manifestações de uma ira bizarra. Algumas passagens apontadas incluem uma narrativa do livro de Levítico que eu vou ler rapidamente para vocês. No começo do capítulo 10 de Levítico, nós lemos o seguinte: ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Agora, essa descrição concisa e subestimada da morte dos filhos de Arão nos indica, ou parece nos indicar, um exemplo da manifestação rápida e caprichosa da ira de Deus. Quando eu leio isso, eu tento ler as entrelinhas e eu me pergunto: como Arão reagiu a isso? Imagine isso. Você se lembra da cerimônia elaborada que Deus ordenou quando ele consagrou Arão como sumo sacerdote de Israel? Como Deus programou os mínimos detalhes da roupa usada pelo sumo sacerdote, projetadas para a glória e a beleza.
Então podemos imaginar como Arão se sentiu quando viu seus próprios filhos sendo consagrados ao sacerdócio. Então aqui estão esses jovens fazendo algo que eles não sabiam ao certo o que era, mas eles se achegaram ao altar e eles fizeram como os jovens. Eles se achegaram tentando fazer alguma travessura adolescente, meio que brincando no serviço, aquela zoeira e tal, com certa imaturidade e sem aviso, sem resistência alguma, assim que eles oferecem fogo estranho ao altar e Deus reage matando eles instantaneamente. Você pode ouvir Arão? Ele vai até Moisés e diz: o que está acontecendo aqui? Que tipo de Deus nós servimos? Eu devotei a minha vida inteira ao ministério, ao serviço de Yahvé, e o que eu ganho em troca? Desse jeito, ele mata os meus filhos por uma transgressão pequena. Que tipo de Deus é esse? Ouça o que Moisés respondeu. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então lemos essas palavras. Mas Arão guardou silêncio. É melhor acreditar que Arão guardou silêncio. Quando o Todo-Poderoso disse: Arão, eu sei que é devastador para você eu ter matado os teus filhos, mas você se lembra quando eu estabeleci o sacerdócio? Você se lembra o dia em que te consagrei para essa santa tarefa, dizendo que certos princípios seriam inegociáveis com os sacerdotes? Eu serei reconhecido como santo pelos que ministram em meu nome. E diante do povo, serei tratado com reverência. E quando Deus falou, Arão se calou. Mas há outras ocasiões como essa, não? Uma das histórias mais sangrentas do Antigo Testamento é a história de Uzá, o coatita. Todos conhecem a história de Uzá. É a história da transferência, do transporte da arca da aliança. A arca da aliança era o trono de Deus, era o utensílio mais sagrado no Santo dos Santos. E havia caído nas mãos dos filisteus durante uma série de incidentes e ela estava retornando para o seu povo, o povo judeu. A arca ficou guardada num lugar seguro por um tempo até que fosse o momento adequado para que ela fosse levada ao seu local, que era o santuário. Davi ordenou que houvesse uma celebração, uma festa, e que a Arca da Aliança fosse transferida para a cidade. O povo encheu as ruas, dançavam, eles cantavam à medida em que viam a movimentação do trono de Deus. Nos é dito que a Arca da Aliança foi transportada por carros de boi. A Bíblia diz que à medida que o carro se movia, os coatitas andavam ao lado, protegendo e vigiando ela, e um deles era Uzá. E no meio da procissão, os bois tropeçaram, e o carro começou a balançar, e o santo utensílio de Israel estava para cair do carro dentro da lama e ser profanado. Então, assim, de forma instintiva, de forma involuntária, por instinto, Uzá ergueu a mão dele para segurar a arca e garantir que o trono de Deus
não caísse na lama. O que aconteceu? Os céus se abriram e uma voz falou: "Ô Uzá, muito obrigado, Uzá." Não! Assim que Uzá tocou a Santa Arca, Deus matou ele. Eu me lembro de ler o currículo de uma escola dominical, de uma denominação que eu costumava trabalhar. Eu olhei para as páginas que diziam: nós entendemos que esse tipo de história que nós encontramos no Antigo Testamento, como a de Uzá e Nadab, como a de Deus inundando o mundo inteiro, homens, mulheres e crianças, e de Deus mandando o povo judeu ir até a terra de Canaã e matando todos os habitantes, homens, mulheres e crianças. Entendemos que isso não pode ser uma manifestação do real caráter de Deus. Nós temos que entender essas histórias do Antigo Testamento como sendo um mito primitivo, pré-científico do povo judeu, que interpretavam os eventos que eles viam à luz de sua peculiar teologia. Provavelmente o que aconteceu foi que Uzá teve um ataque cardíaco e acabou morrendo. O escritor judeu atribuiu a causa da morte à não misericordiosa expressão da ira de Deus. Era impensável para os autores desse currículo pensar que Deus tivesse algo a ver com a morte de Uzá. Mas se olharmos cuidadosamente no Antigo Testamento as histórias dos coatitas, penso que a resposta se tornará aparente para nós. Você se lembra que no Antigo Testamento haviam 12 tribos de Israel? A cada uma era dada uma certa tarefa e um pedaço de terra, e a tribo de Levi havia sido separada por Deus como uma família que seria responsável pelo sacerdote, pelas questões do templo, pela educação e tudo mais. Dentro da tribo de Levi haviam outras famílias importantes ali e tal, e cada uma tinha uma tarefa particular. Coate era um dos filhos de Levi. A família de Coate foi separada por Deus para uma tarefa específica. O seu trabalho, a razão de sua existência, a vocação de suas vidas foi cuidar dos utensílios sagrados. Eles foram treinados e disciplinados desde quando eram crianças, com todas as prescrições e os detalhes meticulosos da lei de Deus a respeito de como os objetos e utensílios sagrados deveriam ser cuidados. Um princípio absolutamente inegociável que todos eles sabiam desde criança era esse: nunca, 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 jamais toque o trono de Deus. Deus disse: se tocar, vai morrer. Em primeiro lugar, eu me pergunto por que a arca estava sendo transportada em carro de boi. Era para ser transportada a pé. Haviam argolas na arca por onde os varais passavam para garantir que as mãos humanas não tocassem aquele trono. Mas eles estavam com pressa e a colocaram no carro de boi. E à medida que se moviam, Uzá fez algo impensável. Ele tocou no trono de Deus. Mas dizemos: espere um minuto. O que ele fez, seu motivo era puro, era santo, estava tentando preservar o trono de Deus de ser profanado pela lama. Mas a presunção pecaminosa de Uzá foi essa, senhoras e senhores. Ele presumiu que as suas mãos eram menos poluídas que a sujeira. Não havia nada na terra que profanaria o trono de Deus. A terra estava lá no chão fazendo o que Deus requereu que ela fizesse. Sendo suja, se tornando pó quando seca e lama quando ela é molhada. E em obediência às leis de Deus, estava fazendo exatamente o que deveria fazer. Não há nada depreciável na terra. Foi a mão do homem que Deus disse que ele não queria que tocasse no seu trono.
Resumindo, Uzá quebrou a lei de Deus e Deus o matou. Mas ainda parece que isso foi um castigo cruel e incomum. Se olharmos no Pentateuco, a lista de crimes capitais que existiam em Israel naquele tempo, há mais de 30 ofensas, pelas quais Deus ordenou pena de morte entre os judeus. Não simplesmente por homicídio em primeiro grau, mas para atos homossexuais, adultério. Se uma criança fosse desobediência em público ou maldissesse os seus pais, o que acontecia? Ela poderia morrer por isso. Havia um crime capital para um judeu que fosse uma cartomante. Em mais de 30 ofensas, Deus ordenou que todas as pessoas fossem mortas. De novo, os teólogos olham para isso e dizem, quão primitivo, quão sangrento e severo. Isso não pode ser a palavra de Deus. Ainda mais à luz do espírito de misericórdia e amor do Novo Testamento. Um dos capítulos mais fascinantes da história da igreja foi o incidente histórico que provocou a compilação formal da Bíblia como cânon da Escritura. Lembre-se que esse é um livro composto por vários livros. 27 livros no Novo Testamento, epístolas, evangelhos, escritos bem cedo, estavam circulando pela igreja primitiva, eram reconhecidos e funcionavam como escritura, mas ninguém pensou em colocá-los juntos em uma Bíblia. Até um homem chamado Marcion aparecer e produzir a primeira edição formal da Bíblia. O primeiro cânon das Escrituras, da Escritura Sagrada. Era um cânon muito estranho. O Antigo Testamento estava ausente. E também muito do material dos Evangelhos. Somente algumas partes isoladas dos ensinos de Paulo estavam nesse cânon, porque o princípio de Marcião era esse. Toda referência ao Deus do Antigo Testamento, Jeová, não poderia estar nas Escrituras Sagradas. Não podia ser, porque Jesus no Novo Testamento revelou uma deidade diferente daquele temperamento explosivo da deidade tempestuosa lá do Sinai, do Antigo Testamento. Já pensou a respeito disso? É como acontece hoje, Marcião está em todo lugar. Ele diz, eu gosto do Deus do Novo Testamento, mas o do Antigo Testamento é muito para mim. Quando nós comparamos o Antigo Testamento com o Novo Testamento, o Antigo Testamento, aos olhos assim, parece ser severo. Eu tive ajuda para lidar com isso de um importante teólogo que foi muito controverso na Igreja Católica Romana. Seu nome era Hans Kuhn. E em um dos seus escritos primitivos mais importantes foi produzido na Alemanha com o título de... traduzido para o inglês com o título de Justificação. O Dr. Kuhn lida com essa questão da aparente ira injusta de Deus que nós encontramos na Escritura, particularmente no Antigo Testamento. Ele faz essa observação, o seguinte, o verdadeiro mistério da iniquidade, o enigma real não é que um Deus santo e justo tem a obrigação de exercer justiça. O que é misterioso em um Criador santo punindo a criatura desobediente. O verdadeiro mistério é porque Deus, por intermédio das gerações, tolera criaturas rebeldes. Que cometem traição cósmica contra a autoridade dele. Você já havia pensado assim, desse jeito? E ele continua dizendo, lembre-se de que mesmo havendo 30 crimes capitais no Antigo Testamento, isso não representa uma cruel e incomum forma
de justiça das mãos de Deus, mas representa uma máxima redução do número de crimes capitais. Se lembre das regras que foram estabelecidas na criação. Quando Deus, o legislador onipotente do céu e da terra, trouxe da terra a vida e formou a criatura à sua própria imagem e deu a essa criatura o status mais alto nesse planeta. E a maior bênção que podia receber era o seguinte: o dom da vida. E estampou sua santa imagem nesse pedaço de barro. Deu para eles vida e disse: a alma que pecar, essa morrerá. Todos os pecados eram vistos na criação como crimes capitais. E o castigo não seria a morte algum dia, quando completasse uma cota. Mas quais eram os termos da criação? O dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Existem pessoas que olham para isso e dizem que o texto está ensinando que no dia em que houve a transgressão, nós sofremos morte espiritual. Não foi isso que Deus disse. Pode até ser verdade que o homem sofreu morte espiritual no dia que quebrou a lei de Deus, mas os termos da criação foram: no dia que comer, você morre. Biologicamente. Está finalizado, acabado. Há alguém que convença um Criador santo, perfeito e justo, que com misericórdia fez uma criatura, concedeu para ela várias bênçãos. Há alguma coisa errada com esse Deus extinguindo a criatura que tem a ousadia de desafiar a autoridade de Deus em governar sua criação? Você já parou para pensar no que consiste um mínimo pecado? No menor pecado que existir, eu estou dizendo que a minha vontade tem direitos maiores do que os direitos de Deus. Aterroriza isso me aterroriza o fato de que em nossa cultura as pessoas fazem coisas como, por exemplo, aborto, e dizem que possuem o direito de fazer isso. Se eu sei alguma coisa a respeito de Deus, eu tenho certeza que Deus nunca deu o direito de alguém fazer algo como isso, parecido com isso. Eu penso no que aconteceria se uma pessoa ficasse diante de Deus e falasse: eu tenho o direito de fazer isso. De onde você tirou esse direito? No menor dos pecados, ou no maior, no mais odioso, por exemplo, como o aborto, no menor pecado, ou como diríamos, num pecadinho pequenininho, eu ofendo a autoridade de Deus. Eu insulto a majestade de Deus. Eu desafio a justiça de Deus. Mas nós estamos tão acostumados a fazer tudo isso, e somos tão cuidadosos em justificar a nossa desobediência, que nós, de fato, de formas recalcitrantes, nos tornamos recalcitrantes em nossos corações, nossa consciência foi cauterizada, pensamos que não é algo importante desobedecer o Rei do Universo. Eu chamo isso de traição cósmica. O que Deus fez foi isso, como disse o Dr. Kohn, que ao invés de destruir a humanidade no exato momento do seu ato de revolta e rebelião contra a autoridade divina, Deus se compadece e estende a sua misericórdia. Ao invés de justiça, Ele manifesta a sua graça. A história do Antigo Testamento é repleta de episódios da manifestação da graciosa tolerância de Deus e do seu perdão misericordioso, estendido a um povo que o desobedecia dia após dia.
Dr. Cone especula dizendo: eu não sei o conselho secreto de Deus, eu não posso ler a mente da deidade, mas eu imagino por que será que nós encontramos periodicamente na Escritura esses rápidos e inesperados exercícios de justiça. Talvez Deus ache necessário interromper o seu padrão normal de longanimidade, graça e misericórdia para nos lembrar da sua justiça. Ele mesmo nos diz que a sua misericórdia é para que tenhamos tempo de nos arrependermos. Mas ao invés de nos arrependermos, nós abusamos e nós começamos a pensar que Deus não se importa se nós pecamos, e mesmo que se importe, não há nada que Ele possa fazer. Eu vi um homem uma vez desafiando a Deus, gritando aos céus: se está aí em cima, me mate agora. Desafiando o Todo-Poderoso desse jeito. Eu não queria, mas eu vi o seu cadáver no outro dia. Eu nunca vou me esquecer disso. Senhoras e senhores, nós nos tornamos tão acostumados, adaptados com o padrão normal de Deus, de graça e misericórdia, que não apenas deixamos de ser gratos, nós começamos a presumir Ele, a requerer Ele, e se não recebermos, ficamos furiosos. Essa manhã eu falei no Seminário Teológico de Dallas sobre uma passagem no Novo Testamento onde Jesus está focado nesse tema, e eu usei minha ilustração favorita a respeito disso. Quando eu era jovem, um jovem professor na faculdade, eu tinha a tarefa de ensinar 250 calouros a introdução ao Antigo Testamento. No primeiro dia de aula, eu passei o material e eu tinha que ser bem cuidadoso sobre quais eram as atividades, porque eles faziam o que eles podiam para se livrar disso. E eu disse: teremos alguns artigos de 3 ou 5 páginas, pequenos artigos, teremos 4. Se vocês não entregarem no prazo, ganharão 0 na atividade, a não ser em caso de doença ou morte na família e etc. Todos disseram: nós concordamos. O primeiro seria entregue dia 30 de setembro. Nesse dia, 225 alunos diligentemente trouxeram o artigo. 25 dos alunos estavam lá, tremendo de medo, e disseram: oh, Dr. Sproul, não fizemos o trabalho, não tivemos tempo. Essa transição do ensino médio para a faculdade é difícil. Por favor, nos dê mais alguns dias de prazo. Eu disse: ok. Vou deixar dessa vez, mas que não se repita. Mês que vem eu quero esses artigos entregues no prazo. Dia 30 de outubro, 200 alunos trouxeram o artigo. 50 deles não haviam feito. Onde estão seus artigos? Eles disseram: oh, professor, todos fariam, tinha que fazer essa semana, mas eu estava tão atarefado, estava tão ocupado com outras coisas. Por favor, nos dê mais uma chance. Eu disse: ok, vou dar mais 2 dias. Então, começaram a dizer, espontaneamente: nós o amamos, professor. Eu era o professor mais popular lá no campus. Até dia 30 de novembro. Nesse dia, 150 alunos trouxeram o artigo. Os outros 100 andavam como se estivessem passeando. Estavam casuais, relaxados. Eu disse: Johnson? Ele disse: sim, senhor. Cadê o seu artigo? Ei, prof. Não se preocupe. Eu te entrego daqui uns dias. Eu peguei o livro preto e disse: Johnson? Ele disse: sim. 0. E o outro? Cadê o seu artigo? Eu não tenho, senhor. 0. Camila? 0. Naquele instante, alguém lá no fundo gritou. Você consegue adivinhar o que eles disseram? Isso não é justo. Patrick, você disse isso? Disse que não é justo isso. Eu avisei que se não entregasse o trabalho no prazo, ganhariam 0. Sim, se você quer justiça, então receberá justiça. Então dei 0 para os dois.
Perguntei, alguém mais? Alguém mais quer justiça, senhoras e senhores? Precisamos entender a diferença entre justiça e misericórdia. No momento em que nós pensamos que Deus te deve misericórdia, te deve um favor, um sino deveria tocar no seu cérebro e te avisar, te alertar que não está mais pensando em misericórdia. Porque, por definição, misericórdia é algo espontâneo, voluntário. Deus nunca foi obrigado a ser misericordioso, ou nunca é, com criaturas rebeldes. Ele não teve misericórdia. Ele não te deve misericórdia. Ele disse, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Não esqueça disso. Um Deus santo é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Nunca é injusto. Em nenhuma ocasião nas páginas das Sagradas Escrituras, Deus puniu uma pessoa inocente. Deus simplesmente não sabe ser injusto. Agradeço toda noite porque Ele sabe ser não justo. Porque misericórdia não é justiça. Mas não é injustiça. Deixarei vocês com isso. Quando fizerem a oração de vocês, as orações de vocês, nunca peçam a Deus para darem a vocês justiça. Porque Ele pode acabar dando. E se Deus lhe desse conosco, de acordo com a justiça, pereceríamos. Da mesma forma que Nadab, Abiú e Uzá, e Ananias e Safira no Novo Testamento. Mas vivemos, amados, pela graça, pela misericórdia. Não podemos esquecer isso. Vamos orar. Pai nosso, nos perdoe por presumirmos o seu amor, por requerer ao Senhor, por sermos irados quando não recebemos o que queremos. Oh, nosso Pai, nos ajude a estarmos maravilhados pela graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.